Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje iremos relembrar o GP da Alemanha 2018. O GP que teve a tremenda batida do Vettel na curva 18, na curva 13, enquanto liderava a corrida, mas também o campeonato. E ali começaria a decaída da carreira dele. E como o vídeo é bem longo, já pega o lanche ou algo do tipo, pois hoje tem caos. E por isso, já deixa o like, vou tirar o vídeo. Em 2018 foi o ano, ou se não, o maior ano que a Ferrari batia de frente com a Mercedes, que vinha dominando desde 2014. E no ano anterior, sendo 2017, foi errou várias vezes, sendo a mais marcante a etapa de Singapura, onde ele bateu na largada, e por isso abandonando. Em 2018 ele seguia errando, e por isso agora iremos ver todos os erros até a Alemanha. O primeiro erro foi no Azerbaijão, após safety car ele relargou, e por isso mergulhava, mas errava e caía para quarto, ficando seu pódio. O segundo erro foi na França, e sendo na curva 1, após tocar com Bottas e caindo lá para trás. Ainda teve o GP da China, onde Max tocou nele, mas mesmo após tudo isso, o Vettel liderava, com vantagem de 8 pontos sobre o Hamilton, que era o segundo. Raikkonen em terceiro, Ricardo e Bottas fechavam o top 5. Depois da etapa de Silverstone, que eu já falei aqui, chegamos na pista de Hockenheim. No primeiro treino livre, o alemão Hülkenberg passava pela brita, e o mais rápido foi o Ricardo, com 13.5. E depois, no treino 2, o Ocon quase com tudo na traseira do Van Dorn, e o mais rápido foi o Verstappen, com 13.0. Agora no sábado, no último treino livre, tivemos aquele da chuva. Os pilotos usavam os pneus azuis. E o mais rápido foi crialmente o Leclerc de Sauber, com o Ericsson também de Sauber em segundo, pois apenas 9 pilotos foram à pista. E o tempo do Monegasco foi de 1:34.5. Após os treinos meio malucos, vamos para o quali. No pré-quali de Sport TV foi mostrado uma carta do Hamilton para o Hamilton mais novo. E depois disso, a pista secou de vez. E por isso o Q1 começava. Quando faltavam 13 minutos, o carro do Van Dorn tinha problemas na potência. E quando faltavam 10 minutos, o Raikkonen vinha com o setor 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia um 12.7 e era o primeiro. Mas depois o Vettel era melhor, com os mesmos um 12.7. E depois de um minuto, o Bottas fez essa volta e era o terceiro. E não demorou para o Hamilton marcar essa volta. E depois foi o terceiro. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Sainz, Hartley, Stroll, Sirotkin e Van Dorn. Quando faltavam poucos segundos, o Hamilton dava a primeira escapada. E com o tempo já encerrado, o Sainz estava em sua volta, enquanto o Hamilton tinha problemas na troca de marcha. E depois o Sainz cruzava a linha e era o 10º, e colocava o Ocon em risco. E o Pérez melhorava e era o P11. E com isso eliminava o Ocon, enquanto o Hamilton saía do carro e depois empurrava o carro prateado. E depois os Marshalls ajudavam o inglês. E depois não tinha como, por desespero do Lewis. Logo depois o carro era levado para uma área segura. E para tristeza de Lewis Hamilton, o inglês da Mercedes não participaria do Q2. E depois no replay mostrava que logo depois do Hamilton escapar, ele teve uma leve discussão com o Bono. E depois Toto Wolff já estava no telefone. Logo depois de moto, o Hamilton já ia em direção para o paddock. E não demorou para ele realmente chegar no paddock. E depois de tudo isso, já tínhamos o início do Q2. Quando faltavam 11 minutos, o Bottas vinha com os setores 1 e 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele era o primeiro, com 12.1. E depois de um minuto, apareceu o Ericsson na brita do nada. E depois mostrava que ele escapava na temida curva 13. Quando faltavam 8 minutos, o Vettel vinha com o setor 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia o terceiro tempo. Quando faltavam 6 minutos, o Max estava em sua volta, quando tínhamos a bandeira vermelha, por causa da brita na pista. Nesse momento, seriam eliminados Sainz, Ericsson, Hamilton, Ricardo e Sirotkin. Todos esses 5 não tinham tempo marcado. E depois de 9 minutos, já tínhamos a luz verde. E com o tempo já encerrado, o Sainz cruzava a linha e era o P8. Eliminava o Sirotkin. E o Leclerc pulava para o 8º e colocava o Pérez em risco. E quando o Sérgio cruzou a linha, ele ficava por lá, mas ele conseguia passar por Q3. E por isso foram eliminados Alonso, Sirotkin, Ericsson, Hamilton e Ricardo
não tinha tempo marcado. E depois, 5 minutos, já tínhamos a luz verde para o início do Q3, sem o Hamilton. Quando faltavam 8 minutos, o Raikkonen vinha, postou 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia um 11.8 e era o primeiro. Mas Vettel vinha, custou 1 em roxo. E quando fechou a volta, ele fazia um 11.5 e era 3 décimos melhor que o Kimi. Depois Bottas fazia um 11.7 e o tempo do Vettel era o novo recorde da pista. E quando faltavam 1 minuto, Bottas abria sua volta. No Stone, ele fazia o mesmo tempo do Vettel. Lá na frente, o Vettel escapava, mas era o segundo por apenas 8 milésimos, enquanto Bottas era quase um décimo mais lento que o Vettel. E depois o Seb fazia o melhor Stone, e quando o Valtteri cruzou a linha, ele fez milagre, para surpresa do Toto, pois ele era o primeiro, e o Vettel era quase meio segundo mais rápido que o Bottas. E quando cruzou a linha, ele fazia incríveis 11.2, para a alegria da Ferrari e também da torcida. E com mais novo recorde da pista, ele cravou o pole com 11.212. O Bottas era o segundo e o Kimi tentou, mas ficou em terceiro. Após o quali doido, temos o grid formado. Vettel na pole, Bottas ao seu lado em segundo, Kimi, Max, Magnussen, Grosjean, fila só Haas, Hülkenberg e Sainz, fila só Renault, Leclerc e Pérez fecharam o top 10. E só lá atrás tínhamos o Lewis em 14º. Ainda mais atrás tinha o Ricardo, que era punido. Mas é isso, agora vamos para o domingo na pista alemã. Na volta de formação, o Hamilton estava com os pneus macios, os amarelos, enquanto o Vettel estava com os pneus ultramacios, os roxos. E víamos que a chuva estava chegando, tinha chance dela cair durante a corrida. Mas depois, as luzes se apagavam e o GP da Alemanha começava. O Vettel largou bem, segurando a ponta, e já fechava o Bottas, que era o segundo, e o Kimi se mantinha em terceiro. E no sexto, o Max já para cima do Raikkonen, mas ele se defendia. E no início da volta 2, o Hamilton passava o Ocon e já começava a ganhar posições, sendo o P12. E na volta 3, o Hamilton já chegava e já mergulhava em cima do Alonso para ser o P11. E na volta seguinte, o Lewis não perdeu tempo e já abria a asa. Por isso, já passava o ainda novo Jardim Moleque. E na volta 6, o Hamilton chegava na Renault do Sainz. E por isso, já abria a asa e passava o espanhol para ser o nono colocado. E na volta seguinte, o Hamilton continuava os comeback, chegando no Pérez, que batalhava com o Grosjean. E por isso o Sérgio mergulhava e jogava Romain fora da pista. E o Grosjean pegou grama. Então o Lewis chegou neles. E na volta 8 já abria a asa. E sem dificuldades passava o francês da Haas para ser o oitavo. Enquanto o Vettel chegava na curva 13, o Hamilton ainda estava na curva 7. E na volta 9, o Hamilton já abria a asa e já mergulhava. Já para passar o Pérez. E já para ser o P7. Enquanto lá atrás, o Ricardo também mergulhava, mas ainda passava o Ericsson. Então ainda era o P14. E na volta 11, a vantagem do Vettel para o Hamilton era de quase 25 segundos. Enquanto o Lewis passava o Hulk para ganhar mais uma posição. E já era o sexto. E depois, na volta 14, o patrão já chegava no Magnussen. E por isso, em inglês, abria a asa e pegava o vácuo para passar o Kevin, já para chegar no top 5. E depois o primeiro a fazer essa parada era o Raikkonen, que colocava os macios, os amarelos. E quando ele saiu exatamente na frente do Hamilton. E na volta 17, o Ricardo abria a asa e mergulhava para passar o Alonso. Mas o Fernando não desistiu, mas o Daniel seguiu na frente. E o Ricardo ainda era o 13º. E depois da corrida deu aquela esfriada. Mas na volta 25, lá atrás, era um caos perfeito, que era Leclerc, Stroll e muito mais. Mas isso não é importante. O que é importante é que no final dessa volta, o Vettel finalmente entrava no box para ver que colocava os pneus médios, os brancos. E quando o Seb saiu, ele saiu atrás do Kimi, mas à frente do Hamilton, que largou de macio. E na volta 25, o líder, Valtteri Bottas, estava no box, parava e também colocava os macios. E quando o Bottas saiu, o Ricardo perdeu potência de novo. Ele, que trocou o motor, abandonava por causa dele mesmo. E por isso, o Daniel abandonava a corrida. E depois o Raikkonen chegou no Max. Mas o Verstappen não quis brigar. E por isso entrou no box. E na volta 32, o Vettel começava a chegar no Raikkonen. Mas o Kimi, de forma incrível, tinha vantagem acima de o segundo. E na volta 34, o Vettel não conseguia chegar no Raikkonen. E por isso o Seb reclamava, pois ele gastava o seu pneu macio e também perdia tempo atrás do Kimi. E na volta 36, o Vettel chegou de vez em cima do Raikkonen. Mas na volta seguinte, a diferença subia
para o segundo e meio, depois que ele fritou o pneu. Isso na volta 39, que o Kimi deu passagem para o Vettel passar em sua liderança. E na volta 42, o Bottas chegou no Hamilton, enquanto apareceu o céu com as nuvens bem carregadas. Só na volta seguinte, o Hamilton finalmente estava no box, para ver que colocava os pneus ultra macios, os roxos. E com isso o Hamilton que ia para quinto. E na volta 44, a garoa, o chuvisco, chegava na pista alemã. E na volta seguinte, Leclerc e Alonso para ver colocava os pneus intermediários. Mas o Gasly parou e colocou os pneus azuis, os pneus para chuva mais pesada. Enquanto lá na frente, o Max fritava o pneu e por isso escapava. E o Lewis quase rodava, mas conseguia fazer a curva. E na volta 46, um pedaço de carro estava na área de escape. Esse pedaço era do Vettel e por isso anotem isso. Mas o primeiro dos líderes a parar era o Verstappen. Ele colocou os intermediários. E na volta 46, o Leclerc, que tinha os pneus intermediários, parou e voltou com os ultramacios. Enquanto o Pierre, que tinha os pneus azuis, escapava e passava pela brita. Depois ele parou e voltou com os pneus de pista seca. E o Verstappen, que não perdeu tempo, e fez o mesmo. E depois o replay mostrou que o Leclerc deu um belo 360. Depois que ele parou e voltou com os ultramacios. E na volta 51, o Leclerc agora escapava. E um pouco atrás dele, o Bottas chegou no Raikkonen. E na frente do Kimi tinha uma fila gigantesca de retardatários. E quando tentou passar o Magnussen, ele escapou. Enquanto o Pérez ia para a grama. E o Bottas aproveitou isso e passou o Kimi para ser o segundo. Então chegamos na terceira volta 5-2. O Hamilton começou a chegar no Kimi, passando os retardatários. E a diferença do Hamilton por Kimi era de simplesmente... Meu Deus, velho, então não é possível. O líder, não só da corrida, mas também do campeonato, batia no muro e abandonava a corrida. E por isso tínhamos o safety car. E Bottas aproveitou isso e parou no box. E quando o Valtteri chegou, os pneus nem estavam preparados. E a equipe alemã colocou no Bottas os pneus ultramacios. E quando o Bottas saiu, vimos o Vettel decepcionado. E depois chutava a brita. E logo depois vinha o replay. E vimos a pista na área do estádio, estava bem molhada, estava bem úmida. E por isso, foi para a brita, logo depois, direto para o muro. E depois o Vettel socou o volante, para a alegria da torcida do Verstappen. E o Hamilton entrando no box, mas foi aí que tínhamos aquele rádio do Bono. E na volta 57, o Raikkonen parou no box. E por isso, Sir Lewis Hamilton, saindo lá de trás, liderava a corrida, enquanto o Vettel caminhava bem triste, indo para o QG da Ferrari. Enquanto isso, o carro do Strotic pegou fogo. Isso durante o safety car, que tinha como líder Lewis Hamilton, que saiu lá de 14º e era o primeiro. E por isso, nesse momento, o patrão assumia a liderança do campeonato. E foi a partir dessa batida que a carreira do Vettel não seria a mesma. E na volta 56, o Hamilton ficava preocupado com os pneus, após o safety car não acelerar. E só na volta 57, o safety car saía. E por isso, tínhamos finalmente a bandeira verde. O Hamilton largou bem, segurando a ponta, mas o Bottas estava colado em cima do Hamilton. E por isso, na curva 5, o Hamilton pegou o vácuo e foi para cima, indo por fora. Mas o Lewis se defendeu, mas o Bottas saiu melhor e foi para cima. E os dois ficaram roda a roda, mas o Hamilton não teve espaço. E por isso, na curva seguinte, o Lewis seguiu na frente, enquanto o gráfico estava bugadaço, mostrando a batalha pela P1 e a do Hamilton até o Sainz. E na volta 60, o Bono informava que a chuva chegaria nas últimas 2 voltas. Mas depois, o patrão já abria o ato final em Hockenheim. Uma corrida extremamente maluca, já começando no quali, após o problema no carro do Lewis. E com isso, largando em 14º, mas o inglês não desistiu e ganhou simplesmente 13 posições. E ele que fez apenas uma parada. E com a corrida fantástica, Lewis Hamilton cruza a linha de forma incrível, vence o GP da Alemanha 2018. O Bottas era o segundo e o Kimi em terceiro, para alegria da Mercedes, que tinha uma dobradinha em casa. E no parque fechado, quando o Lewis chegou, o Hamilton comemorou demais a sua vitória dentro do carro e também com a sua equipe Mercedes. E quando tinha o pódio, a chuva caiu de vez. E tínhamos o saltitante Hamilton. E depois ele olhava o chuvoso céu alemão. E depois ele recebia o troféu e comemorava, pois ele vencia na casa do rival, sendo ele Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, do nada.
Vettel, tá? Vettel. Mas após essa etapa, o Hamilton foi melhor. E por isso o Lewis conquistou seu quinto título. Mas foi esse o vídeo de hoje, deixa o like. É isso, meus manos, na próxima sexta teremos relembrando da Superliga em Fórmula. Sim, aquele tema do campeonato de corrida com time de futebol. Mas é isso, até sexta, falou e fui.